Olá, inventores e inventoras da história! Estão prontos para mais um vídeo especial aqui do Inventando História? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a mais antiga civilização das Américas. Eu digo mais, não só das Américas, é uma das mais antigas civilizações do mundo. Será que você já ouviu falar dessa civilização? Bom, então aguenta aí a nossa vinhetinha que eu já vou contar sobre ela para vocês. Muito bem, muito bem. Então vamos falar aí da mais antiga civilização das Américas. Antes vamos lembrar, né, que a gente tem o povoamento da América aí ocorrendo há milhares de anos. E a região onde teria surgido então a primeira ou a mais antiga civilização das Américas corresponde hoje ao Peru, um país aqui da América do Sul que abriga parte ali da chamada Cordilheira dos Andes. E é justamente nessa região que vai surgir essa que é classificada como a mais antiga civilização das Américas. Na verdade, a ocupação do Peru data de aproximadamente 12 mil anos atrás. Isso mesmo, senhoras e senhores. 12 mil anos atrás, nós já tínhamos ali os primeiros povos habitando a região do atual Peru. E foi nessa região que por volta do ano 6000 a.C. que se iniciou o processo ali de sedentarização de povos, né? Essa sedentarização eventualmente acabou levando à origem daquelas que foram as primeiras cidades nas Américas. E aqui estamos falando da América do Sul, Central, do Norte, né? No âmbito mais geral mesmo, tá? E foi por volta do ano 3000 a.C. que finalmente se consolidou, a partir desses povoados, desses vilarejos que se sedentarizavam desde o ano 6000 a.C., a chamada civilização Caral. A civilização Caral, ela era composta por cerca de 20 cidades que se estabeleceram ali a cerca de 140, 139 quilômetros ao norte de Lima, que é a atual capital do Peru. Dessas 20 cidades que compunham a sociedade Caral, 2 estavam no litoral e a restante ficava justamente na região da chamada Cordilheira dos Andes. Portanto, podemos classificar a tal da civilização Caral, uma das mais antigas do mundo, aliás, né, junto lá com os egípcios, junto com os mesopotâmicos, ou ainda, né, com as civilizações indianas ou chinesas, uma das mais antigas, portanto, do mundo, né? Temos aí a civilização Caral marcando, né, presença com as suas 20 cidades que eram relativamente autossuficientes, mas que realizavam uma série de trocas comerciais entre si, né, e que tinham ali um comando, né, voltado, ligado à cidade de Caral propriamente dita, né, a maior dessas cidades, e que deu um nome então a essa civilização, a essa sociedade que nós vamos chamar de sociedade ou civilização Caral. A cidade de Caral propriamente dita, ela chegou a ter no seu auge cerca de 3 mil habitantes. Pode parecer pouco para os dias de hoje, mas a gente está falando de uma sociedade que existiu por cerca de 1000 anos, desde o ano 3000 a.C. Ou seja, uma sociedade que se formou há 5000 anos atrás. É muita coisa, são muitos anos aí quando a gente olha para a civilização Caral. Essa cidade, gente, ela era dividida em 2 partes, uma espécie de cidade alta e cidade baixa. Na cidade alta estavam as maiores residências e também aqueles que eram considerados prédios públicos. Também estavam nessa parte cerca de 7 pirâmides escalonadas. Essas pirâmides da civilização Caral não são as únicas pirâmides da América, mas estão entre as mais antigas. As pirâmides da civilização Caral, elas serviam como centros religiosos e também como espaços político-administrativos dessa sociedade.
Na parte baixa estavam as residências menores, mais simples, e também um anfiteatro, né? Graças aos estudos arqueológicos é que nós temos uma ideia de como funcionava e de como se organizava essa sociedade ou essa civilização caral. A existência de grandes construções denota a existência também de uma complexidade social dentro da civilização caral, né? O que nos leva a crer em uma sociedade hierarquizada, né? E com um governo centralizado. Além disso, chama a atenção aí as técnicas de construções adotadas, né, nesses vestígios da civilização caral. Eu tô botando aí algumas imagens para vocês verem. Construções que eram feitas com pedras e argamassas, mas também algumas construções mais simples, feitas com a técnica da construção em taipa, ok? Então temos aí uma civilização bastante peculiar, aliás, né, uma civilização bastante desenvolvida tecnicamente, né, e que teve aí então um grau de complexidade muito grande. Vale lembrar que apesar da civilização caral ter desaparecido depois de cerca de 1000 anos, e nós não temos muita certeza do que levou ao fim dessa sociedade, muito provavelmente, acreditam os arqueólogos e historiadores, que esse desaparecimento da sociedade caral esteja relacionado a mudanças climáticas que teriam gerado alguns impactos na produção, na capacidade produtiva dessa sociedade, e eles teriam então migrado aí para outras regiões, muito provavelmente sendo absorvidas por outras sociedades, por outras civilizações andinas. Claro, né, a mais famosa delas, certamente essa você já deve ter ouvido falar, a civilização Inca, mas também civilizações como a Xingu ou os Nazcas ali em regiões próximas, né? O que nos leva a acreditar isso é o legado dessa civilização caral. Isso porque os caral falavam o chamado Quechua, ou pelo menos uma versão antiga da língua Quechua, que é uma língua falada até hoje, né, nos países ali em que existiu o chamado Império Inca. O Quechua era a língua oficial dos Incas e é ainda a língua falada por cerca de 10 milhões de pessoas na região aqui da América do Sul. Também chama a atenção o fato de que eles desenvolveram um equipamento para fazer os registros dessa sociedade, né? Não era exatamente uma escrita, já que as civilizações aqui da América do Sul não tinham escrita antes da chegada dos europeus, mas havia um instrumento chamado quipo, que era uma série de cordõezinhos assim, de cores diferentes, que eles usavam, né, para registrar, por exemplo, o tamanho das colheitas, as épocas de fazer uma coisa ou outra, ou seja, havia ali uma forma, né, de deixar registros que eram necessários, que eram utilizados posteriormente por essas civilizações, ok? Então temos aí, como eu falei, um legado, né, dessa civilização caral que acabou sendo passado para as sociedades que existiram posteriormente nessa mesma região, ok? Bom, gostaram de saber aí sobre a civilização caral, uma das mais antigas, então, do mundo e a mais antiga das Américas? Então continua ligado aqui no Inventando História, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdo de qualidade e informação, né, com segurança para vocês. Valeu? Um beijão, obrigado para vocês que ficaram até aqui. Nos falamos aí na próxima. Até mais. Tchau.